E aí galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal que conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós resolveremos questões sobre movimento uniforme variado. Vamos à aula de hoje? Vem comigo! Antes de resolvermos as questões, vamos recapitular algumas coisas importantes sobre o movimento uniforme variado. Primeiro, se o movimento é uniforme e variado, é porque sua velocidade não é constante, tá certo? O que é que acontece? Agora vai ser assim, ó. Lá no movimento uniforme percorria espaços iguais em intervalo de tempo também iguais. Em tempos iguais, espaços iguais. Mas o movimento agora é uniforme e variado. O que é que vai acontecer? A velocidade é quem vai variar em intervalos de tempos iguais. Então agora a aceleração não é nula, tá certo? No movimento uniforme não possui aceleração. Nesse caso aqui, existe sim aceleração e essa aceleração é diferente de 0 metro por segundo ao quadrado. Eu vou botar aqui só para diferenciar, tá bom? Que é a unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado, e a unidade de velocidade é metro por segundo. Lembrando que quando eu digo que um móvel possui uma aceleração, por exemplo, de 1 metro por segundo ao quadrado, eu estou dizendo o seguinte, ó. Se esse móvel partiu com velocidade de 0 metros por segundo, quer dizer que após o intervalo de tempo de 1 segundo, passou 1 segundo? Passou. O que é que vai acontecer com a velocidade? Agora a velocidade mudou, ela é de 1 metro por segundo. Professor, e quando passar mais 1 segundo? Quando passar mais 1 segundo, a velocidade é que muda de novo. Ela vai passar a ser uma velocidade de 2 metros por segundo. Ah, professor, então quer dizer que essa aceleração é quem faz a velocidade mudar. Exatamente, essa é a definição de aceleração, tá bom? A grandeza que faz com que a velocidade varia, né? Em outras palavras, fisicamente falando, a gente ia dizer assim, é a derivada da velocidade em função do tempo. Isso lá no ensino superior, quando a gente está estudando o cálculo, né? A gente trabalha com derivadas aí, e a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. Mas eu só quero que você entenda isso. Se a aceleração é de 1 metro por segundo, é porque ela faz a velocidade variar uniformemente, ou seja, em quantidades iguais. Por exemplo, em queda livre, um objeto cai com a aceleração da gravidade, aproximadamente 10 metros por segundo. Não é porque ele percorre 10 metros a cada segundo quando ele está caindo, não é isso não. É que a velocidade dele, quando eu solto, está 0, e aí ela vai mudando a cada segundo 10, 20, 30 e assim sucessivamente. Porque quem está fazendo ele mudar aí é a nossa gravidade, que é aproximadamente aqui 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então a primeira informação aí sobre o movimento uniforme variado, e a gente vai trabalhar as questões sobre a primeira parte do movimento uniforme variado, ou seja, principalmente sobre a função horária e a função da velocidade. Eu lembro que eu determinei a função horária da velocidade a partir da fórmula da aceleração média. Como é que é a aceleração média, professor? Se a aceleração é o que varia a velocidade em função do tempo, na aula a gente ampliou essa equação aqui e fez a demonstração. Dessa equação nós chegamos à equação da velocidade, ou seja, a função horária da velocidade. V é igual a VO mais AT, tá bom? Tá bom. Se você quer informações sobre esse conteúdo, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima e aí você revisa essa aula sobre o movimento uniforme variado, beleza? É o seguinte, ó, tá aí. V é igual a VO mais AT, função horária da velocidade. Ok, professor? E também nessa aula de movimento uniforme variado, que apareceu aí no card para você clicar, nós também demonstramos a equação, a função horária das posições no movimento uniforme variado, através de um gráfico, o gráfico da velocidade em função do tempo. Quer dizer que também no movimento uniforme variado, quando eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, eu acho a área desse gráfico, é o deslocamento que eu estou encontrando? Exatamente. Exatamente. Foi usando essa analogia que nós desenvolvemos a função horária do movimento uniforme variado e chegamos à seguinte conclusão. S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E aí eu falei, né, galera? Para quem gosta de macete, joga o SO para o lado de cá, vai ficar S menos SO. Peraí, S menos SO é ΔS igual a VOT mais AT. Aqui está dividido por 2, ou seja, é a mesma coisa que multiplicar por meio AT ao quadrado. Peraí, ΔS, se eu quiser falar em português, eu vou dizer que é deslocamento. O deslocamento é igual à velocidade inicial vezes o tempo mais meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. E aí você pega o macete, né? O diabo V também, mais meio atrapalhado. Já tô puto com esse negócio de todo mundo jogar a culpa em mim. Não, tudo a culpa é minha. O diabo V também, mais meio atrapalhado, ao quadrado. Nossa sorte, né? Já pensou se ele vê isso tudo? E aqui no VOAT? No VOAT você pode aprender assim, ó.
Vi vó atrás do trono, tá bom? Vi vó atrás do trono. Essa é a função horária da velocidade. Na aula de hoje nós vamos aplicar essas duas funções em questões e a noção intuitiva de gráfico, principalmente quando é o gráfico da velocidade, em função do tempo, que na área nós podemos achar o deslocamento. A primeira questão que nós vamos resolver aí é a questão da SpaceX, a Escola para Cadetes do Exército de São Paulo, tá bom? A página é a página 33, capítulo 2, material FTD. Aula direcionada especialmente para os alunos que usam material FTD, beleza? Um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele parte da posição inicial igual a 40 metros, com uma velocidade de 30 metros por segundo, no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. E sua aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, no sentido positivo da trajetória. A posição do móvel no instante de 4 segundos. Preste atenção aí, toda questão de física é como uma investigação. Então o primeiro passo aí para você resolver ou começar a sua investigação é notar os dados. O que é que eu tenho? E a partir do que eu tenho eu vou tomar uma decisão para resolver a questão, beleza? Então vamos notar os dados aqui, ó. Vai ficar assim. Ele parte da posição inicial igual a 40, então ele dá a posição inicial. Fala lá, posição inicial igual a 40 metros. Beleza, professor. Com uma velocidade de 30 metros por segundo. A velocidade também inicial, de 30 metros por segundo. Mas ele diz o detalhe, no sentido contrário ao da orientação positiva. Se é no sentido contrário, essa velocidade é o quê? Negativa. Vou botar o sinal negativo aqui. Aí fala mais, ó. E sua aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Bem acelerado aí, 10 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos ver se é a favor do referencial ou contra, ele diz. No sentido positivo da trajetória. No sentido positivo da trajetória, logo essa aceleração aqui é o quê? Positiva. Aí ele pede a posição do móvel no instante 4 segundos. Então vamos resolver essa questão aí. Se está falando em posição, eu vou usar a função horária. Professor, qual é a função horária? Aquela lá, ó. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Professor, e se eu quisesse usar o diabo V também, mas meio atrapalhado? Tudo bem, só que tem um detalhe aqui, ó. O deslocamento, você já tem que saber o deslocamento, né? É espaço final menos inicial. Então você só ia ter esse detalhezinho aí em relação a usar aquela equação, tá bom? Mas também daria o mesmo. Vamos discutir outra situação aí, ó. A velocidade, ela é negativa. Vou botar aqui, ó. Velocidade menor que zero. Negativa. E a aceleração, ela é positiva, maior que zero. Nós classificamos na aula o tipo de movimento. Por exemplo, quando a velocidade é negativa, ele é retrógrado. Quando a velocidade é positiva, ele é progressivo. Então, em relação à velocidade, quando eu olho para a velocidade, eu só posso classificar de dois jeitos. Progressivo, velocidade positiva. Negativo é retrógrado, tá bom? Então, esse movimento aqui, por causa da velocidade, é retrógrado. Ah, beleza, professor. E agora o que é que eu posso fazer? Em relação à velocidade, eu vou olhar se ela combina ou não com a aceleração. Quando os dois se ajudam, é acelerado. Quando um atrapalha o outro, é retardado, tá bom? Então o que é que vai acontecer? Ó? A velocidade quer ir para trás, a aceleração quer ir para frente. Peraí, um quer ir para trás, o outro quer ir para frente, é retardado. Porque se os dois fossem negativos, é como se o móvel fosse assim, ó, cada vez mais rápido para trás. Mas aqui o que é que está acontecendo? Ele está indo para trás, mas a aceleração quer que ele vá para frente. Então ele está desacelerando. Ele está indo com a velocidade para trás e a aceleração quer que ele vá para frente. Movimento aqui por causa dos dois, eu chamo esse movimento de retardado. Mas o que a questão está pedindo da gente é só qual a posição após 4 segundos. Aí é bem tranquilo, é só substituir. Então bora lá. Espaço final onde vai chegar, não sei, mas sei de onde saiu. Saiu do 40. Com que velocidade? Menos 30. Após quantos segundos? 4. Com que aceleração? 10. Vezes o tempo, que é 4 ao quadrado dividido por 2. Vou botar aqui esse sinal de mais, tá bom? Como é que vai ficar, professor? Vai ficar assim, ó. S é igual a 40. 30 vezes 4 dá 120. Menos 120. Mais, olha a minha ideia aqui, presta atenção. 10 dividido por 2 dá 5. Vezes 4 ao quadrado, 16. Logo, esse S é igual a 40 menos 120 mais, olha a ideia, ó. 10 vezes 16, 160. 5 é a metade de 10. A metade de 160 é 80. Agora vamos fazer essa equação geral aqui, ó. Vai ficar assim. 80 menos 120. Devo 120, paguei 80, fico com menos 40. Eita, professor, 40 menos 40. 40 menos 40 é igual a 0 metro. Ô, professor, quer dizer que esse imóvel aí não saiu do lugar, não? Saiu, meu querido.
Só que é o seguinte, ó, ele se deslocou 40 para onde? Para trás. Lembre que a velocidade dele é o quê? Negativa, então ele está indo para trás. Ele estava na posição 40, é como se fosse assim, né? Na reta numérica, 0, 10, 20, 30, 40. Então ele está aqui, ó, no 40 metros. O que foi que aconteceu com ele? Ele retornou à posição 0 e parou aqui, tá bom? Então é isso que aconteceu nessa questão. Tranquila aí a interpretação, e a alternativa é a letra A de amor. E é com muito amor que é feita essa aula. E se você quiser retribuir, o que é que você faz? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e segue nas redes sociais. Instagram, exatamente Edgar Rafael, beleza? Leia o texto abaixo e responda a questão 11. Vamos lá. O motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 kg, 2 toneladas, que trafegava em linha reta com velocidade constante de 72 km por hora. Quando avistou uma carreta atravessada na pista, transcorreu um segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento que acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem, com a desaceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Então presta atenção, está lá um automóvel de 2.000 kg, tá certo? 2 toneladas, e após um segundo, ou seja, ele avistou e ele levou um segundo para decidir frear ou não frear. Vindo a 72 km por hora, então um segundo ele aciona os freios. E aí a desaceleração que ele imprime ao carro é de 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver o que a questão pede. Sabendo que o automóvel parou e não colidiu com a carreta, ainda bem, é menos mal, pode-se afirmar que o intervalo de tempo transcorrido desde o instante em que o motorista avistou a carreta até o instante em que o automóvel parou completamente é em segundos. Apesar da questão ter nos dado massa, tempo de reação do motorista, 1 segundo, ela podia até complicar mais, né? Pedir assim, ó, quanto tempo o carro andou nesse 1 segundo que o motorista pensou antes de frear? Mas dá pra gente resolver simples, ó. Não é o problema da questão, mas eu quero que você entenda isso. Veja bem, 72 km por hora. Para transformar em metros por segundo, para ficar melhor da gente interpretar, veja bem, 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Quer dizer que esse automóvel está andando 20 metros a cada segundo. Veja bem, se o motorista parou 1 segundo para pensar, quer dizer que só nesse intervalo de tempo que ele parou para pensar, foi 20 metros que o carro percorreu. Preste atenção ao cuidado que você tem que ter no trânsito, né? 1 segundo que você olha para o aparelho de som para mudar a música, se seu carro vai a 72 km por hora, que quase ninguém anda isso, é uma velocidade muito baixa. Geralmente a gente anda mais veloz ainda. Vamos colocar aí que a média de velocidade seja 108 km por hora, que dá 30 metros por segundo. Em 1 segundo, quer dizer que você anda 30 metros. Então, se você vê um obstáculo, se aparece um obstáculo na sua frente, nesse 1 segundo que você foi mudar o som, nesse 1 segundo que você foi mudar a música, e aí já era, né? Colisão na seta. Mas no problema dessa questão é só pensar o seguinte: 1 segundo eu guardo, que foi o tempo que ele levou para pensar se ia pisar no freio ou não. E aí ele estava com 72 quando ele pisou. Aí eu vou achar quanto tempo levou para ele parar. Bora para a questão? Então vai estar aqui, ó. Questão 11. A velocidade com que o motorista ia do automóvel é de 72 km por hora. Beleza? Bem tranquilo aí. E é o seguinte, eu quero saber em quanto tempo ele parou. E aí veja só, se ele parou, qual é a velocidade final dele? 0 km por hora. Como a questão quer a resposta em segundos, eu tenho uma incompatibilidade de unidades, que é o quê? Aqui está em km por hora. Para transformar em metros por segundo, a gente faz o quê? Divide por 3,6. E aí se você dividir esse por esse, dá 20 metros por segundo. Achei a velocidade com que o motorista ia. Professor, quero saber quanto tempo levou. Que equação eu vou usar? Se você olhar para essa equação, só cabe para a gente usar a função horária da velocidade. Onde o quê? Vi, vó, atrás do trono, beleza? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Então vamos substituir. Se o carro parou no final, qual é a velocidade dele? 0. Com que velocidade ele ia? 20. Qual é a aceleração do automóvel? Ou melhor dizendo, a desaceleração do automóvel? É uma desaceleração, então logo é negativo, de 10 metros por segundo ao quadrado. Se você não leva em consideração o sinal, aí você erra a questão, tá bom? Você está dizendo que o carro vai acelerar. Então desacelerou aqui, 10t. Letra de um lado, número do outro, tá menos, vem para cá, mais 10t é igual a 20. Quem está multiplicando passa dividindo. 20 dividido por 10 que vai dar 2 segundos, ok? Então o carro levou 2 segundos para parar. A questão está perguntando aí quanto tempo levou para esse motorista parar desde o momento em que ele avistou a carreta. Então lembre, ele parou o quê? Ele parou um intervalo de tempo de 1 segundo para pensar, quando viu a carreta, se freava ou não. Então eu vou ter que juntar esse 1 mais esse 2. Logo vai ser 3 segundos. Então a variação de tempo total aqui desse camarada
foi de 3 segundos. E a alternativa correta aí é a letra C. C de com certeza você vai passar no Enem, nos vestibulares e na sua prova, se você se inscrever aqui no canal, beleza? Questão 12. Unifesp São Paulo. 2 veículos A e B partem simultaneamente de uma mesma posição e movem-se no mesmo sentido ao longo de uma rodovia plana e retilínea durante 120 segundos. As curvas do gráfico representam, nesse intervalo de tempo, como variam suas velocidades escalares em função do tempo. Tá aí o gráfico, tá bom? Então vamos lá. Diz assim na letra A, calcule o módulo das velocidades escalares médias de A e de B em metros por segundo durante os 120 segundos. Então ele quer a velocidade média. E o que é a velocidade média? A velocidade média é a variação do espaço pela variação de tempo. Então eu vou ter que encontrar quanto cada um se deslocou nesses 120 segundos, beleza? Será que eu poderia afirmar que o móvel A e o móvel B se encontram no intervalo de tempo de 60 segundos? Aí você vai dizer, pô professor, tudo indica que sim, né? Porque é um cruzamento das duas retas. Não! Não, meus queridos, presta atenção aí, ó. Eu estou falando aí de um gráfico do tempo em função de quê? Da velocidade, não do espaço. Então eu posso afirmar assim, que em 60 segundos os dois tinham a mesma velocidade. Aí beleza, eu não sei que velocidade é, mas nesse ponto aqui eles tinham a mesma velocidade aqui, ó. Não sei quanto vale, mas era a mesma. A mesma o quê? Mesma velocidade, tá bom? Mas na letra A, ele quer a velocidade média de A e de B. Aí tem uma coisa interessante. Se eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo, para achar o deslocamento, preciso botar na fórmula, preciso usar a função horária e substituir todas as incógnitas, encontrar a aceleração, jogar lá na equação para depois descobrir o deslocamento e aí dividir pelo tempo. Não! Não, né? Nem precisa. O que é que a gente vai fazer? Calcular a área do gráfico. Então eu tenho um gráfico aqui, ó, um triângulo azul, se a gente for analisar, vou até esticar ele para cá, ó, esse triângulo azul aqui. Se eu calcular essa área do triângulo azul, eu acho o deslocamento de A. Então vamos achar o deslocamento de A é numericamente igual à área desse gráfico, tá bom? Logo, o deslocamento de A vai ser igual. Qual é a área do gráfico? Qual é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então a área de A, o deslocamento que A percorreu é a base. Qual é a base desse triângulo? De 0 até 120, 120. Vezes a altura aí, qual é a altura? De 0 até 20, a altura foi 20, tudo isso dividido por 2. Aí é tranquilo, vou fazer uma simplificação aqui, ó. 20 por 2 dá 10. Delta S de A, ou seja, o deslocamento de A é 120 vezes 10, 1.200 metros, porque está em metros por segundo, tá bom? Então 1.200 metros foi o deslocamento de A. E vamos encontrar logo a velocidade média de A. Qual é a velocidade média de A? É o deslocamento de A pelo intervalo de tempo. Então, velocidade média de A é igual a quanto? Qual é o delta S de A? 1.200. Dividido por quanto? Qual foi o tempo? 120. 1.200 por 120 dá quanto? Dá 10. Então a velocidade média dele aí é 10 metros por segundo, beleza? Achei a velocidade média de A. Agora vamos para a velocidade média de B. Olhando para cá eu também tenho um triângulo, tá certo? Então tá aqui, ó, esse triângulo que eu vou riscar aqui de vermelho, tá bom? Então esse triângulo aqui vermelho, bora lá? Então eu vou dizer que o deslocamento de B é numericamente igual à área. A área de quê, professor? A área do triângulo. Logo, delta S de B, o deslocamento de B, é base vezes a altura dividido por 2. Logo, delta S de B é igual a base. Quem é a base? 120. Quem é a altura, professor? 20. Dividido por quanto? Por 2. Logo, o deslocamento de B é igual a quanto? 20 dividido por 2 dá 10. 120 por 10, 1.200 metros. E aí você já se liga que a velocidade média de B é igualzinha a de A. Também é 10 metros por segundo. Por quê, professor? Porque vai ser 1.200 dividido por 120. Logo vai dar 10 metros por segundo. Quer dizer que essas duas velocidades são o quê? São iguais, tá bom? Tá bom. Agora vamos analisar mais alguns detalhes desse gráfico aqui. Veja bem, a diferença aqui é o seguinte, que de 0 a 20 segundos, o A deu uma acelerada bem brusca. Ó. Ele aumentou a velocidade. E até os 120 ele foi o quê? Freando. Então... já posso dizer assim, que aqui é um movimento que acelerado, tá bom? Acelerado é progressivo, que a velocidade é positiva, ó, veja bem a análise. Velocidade positiva, acima do zero, movimento progressivo. E ele é o que aqui? Acelerado. E daqui para cá, dos 20 em diante, é retardado. Com certeza a aceleração nesse momento é negativa. Agora o B é o contrário. Durante o maior tempo,
O B faz um movimento que é acelerado, bem longo, bem acelerado. Não é tão acelerado entre o A e B. Se perguntasse na questão de vestibular, qual dos dois tem maior aceleração? Seria qual? O B. Quanto mais inclinado, maior o coeficiente angular. Se você olhar para esse ângulo aqui, ó, o ângulo de A é muito maior do que a inclinação do ângulo de B. Logo, a aceleração de A, que é o coeficiente angular de A, é maior do que a aceleração de B. Aí B vai acelerando lentamente e depois desacelera bruscamente. Em 20 segundos ele desacelera toda a velocidade que ele adquiriu. Eu analiso dessa maneira porque as questões vestibulares são isso, né? Elas trazem o mesmo tema com abordagem diferente. Então você já sabe o que pode ser cobrado numa questão como essa no vestibular, beleza? A aula de física fica por aqui. Eu sou o professor Edgar Rafael, esse é o canal Exatamente. E se essa aula colaborou com você, o que é que você faz? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e segue nossas redes sociais. Instagram, Exatamente Edgar Rafael, e no Facebook a página Exatamente Conectada a Seu Futuro. Fique com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.